Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas desta segunda-feira. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que teve um dia de clássicos, né? Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 1-1. O rubro-negro voltou a jogar mal, mas conseguiu um empate no apagar das luzes. Já no duelo paulista, o Palmeiras superou o Santos por 2-1 no Morumbi. Destaque também para o Coritiba, que desencantou ao fazer 2-1 no Red Bull Bragantino. O primeiro clássico carioca do Brasileirão 2020 foi recheado de emoções nos minutos finais. Com gols já nos acréscimos, Flamengo e Botafogo empataram em 1-1 no Maracanã. Na manhã de ontem, duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Pedro Raul, aos 47 minutos, abriu o placar para o Alvinegro e o Gabigol, de pênalti, aos 55, acabou igualando o placar. Com o resultado, a equipe do técnico Torrente sobe por enquanto, né, para a 12ª colocação com 5 pontos. Já o time de Paulo Autuori aparece em oitavo com 6 pontos somados até aqui. Tudo igual em São Januário ontem, né, em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Vasco e Grêmio empataram 100 gols no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Cruz Maltino cai para a vice-liderança com 10 pontos em 4 jogos. O tricolor gaúcho aparece em oitavo com 7 pontos somados até aqui, né? E o Palmeiras, no Clássico Paulista, levou a melhor sobre o Santos. No Morumbi, o Verdão bateu o Peixe por 2-1 com gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula e garantiu os 3 pontos da quinta rodada do Brasileirão. Agora, com 8 pontos, o Verdão subiu para o 4º lugar na tabela de classificação e o Peixe com 7 aparece na 6ª posição. O Coritiba conquistou ontem, né, a sua primeira vitória neste campeonato. E foi de virada fora de casa em um jogo no Estádio Nabi, Abichedid, em Bragança Paulista. O Coxa venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 com gols de Sabino e Robson no duelo pela quinta rodada do Brasileirão. O resultado deixa o Coxa na 19ª colocação com 3 pontos. Já o Bragantino caiu para o 11º com 5 pontos conquistados até aqui. E o Sport de São Paulo se enfrentaram ontem na Ilha do Retiro e a equipe tricolor levou a melhor com gol de Pablo. O time paulista venceu por 1-0, garantindo assim os 3 pontos. Com a vitória, o time comandado pelo Fernando Diniz chega a 7 pontos e ocupa o 7º lugar na tabela de classificação. O Leão, com 4, aparece na 18ª colocação. Resultados então da rodada, né? Dessa rodada do final de semana aí do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos no sábado, o Atlético Paranaense perdendo o Fluminense por 1-0. O Internacional ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, é o líder do campeonato nesse momento. O Goiás venceu o Atlético Goianense por 2-0. O Flamengo empatou com o Botafogo em 1-1. O Vasco e Grêmio 0-0. Palmeiras fez 2-1 no Santos. O Red Bull Bragantino perdeu para o Coritiba por 2-1. O Sport Clube do Recife perdeu para o São Paulo por 1-0. E o Ceará ganhou do Bahia por 2-0. E para completar a rodada, na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Arena Corinthians às 20h30. O Corinthians tem 2 jogos a menos, portanto, né? O líder do campeonato é o Internacional, 12 pontos, seguido pelo Vasco, 10 pontos e 1 jogo a menos. O Atlético Mineiro é o terceiro com 9, o quarto Palmeiras com 8. Quinto, São Paulo com 7, sexto, Santos com 7. O Palmeiras também está em oitavo e em quarto lugar, também tem 1 jogo a menos, né? O sexto é o Santos com 7, o sétimo Fluminense com 7, o oitavo Bahia com 7, nono Grêmio com 7 pontos, 10º Atlético Paranaense 6 pontos, 11º Botafogo 6 pontos, 12º Bragantino 5 pontos, 13º Flamengo 5 pontos, 14º Corinthians 4 pontos e 2 jogos a menos. O Goiás é o 15º com 4 pontos, 16º Fortaleza 4 pontos, 17º Atlético Goianense 4 pontos, 18º Sport 4 pontos e 19º Ceará 4 pontos. Na última colocação, o Coritiba, que venceu a primeira, está com 3 pontos no campeonato, né? Muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico, né? Mas os times grandes continuam tendo muitos problemas aí nas rodadas aí, né? Nessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que se comporta. Eu acho que vai ter time grande, mais de um time. Eu cheguei a apostar em 5 times aí, embolados, lutando para não cair no final do campeonato. Mas vamos ver, né? É muito cedo ainda, o campeonato só acaba em fevereiro. E 2 partidas deram sequência ontem aos jogos válidos pela quinta rodada da Série B. Pela manhã, no Dorival de Brito, no Clássico Paranaense do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão,
Paraná Clube e o Operário de Ponta Grossa empataram em 0 a 0. O resultado colocou o tricolor da Vila de volta na liderança da competição, né? O colorado da Vila Capanema. Tem 11 pontos agora. Já na segunda e última partida do dia, Confiança do Sergipe e o Cruzeiro ficaram no empate em 1 a 1, jogando no Batistão lá em Aracaju, né? E a liderança do campeonato, vamos conferir primeiro a rodada, né? Os resultados da rodada, da quinta rodada. O América Mineiro venceu o Oeste por 2 a 1. A Ponte Preta venceu o CSA por 2 a 1. O Avaí foi derrotado pelo Cuiabá 2 a 0. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em casa para o Figueirense por 1 a 0. Náutico e Juventude empataram em 3 a 3. CRB e Vitória empataram 2 a 2. Paraná Clube e Operário de Ponta Grossa 0 a 0. Confiança e Cruzeiro 1 a 1. Cruzeiro dá uma estagnada aí, né? Venceu as 3 primeiras e agora 2 empates. Uma derrota e um empate, né? A Chapecoense joga hoje na Arena Condá, lá em Chapecó, às 19 horas contra o Guarani. E tem mais um jogo aí para completar a rodada, só que sem data definida. O Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, vai jogar contra o Sampaio Corrêa em data indefinida. O Paraná Clube lidera com 11 pontos. O Cuiabá é o segundo com 10 pontos. Terceiro, Operário, 9 pontos. Quarto, Ponte Preta, 8 pontos. Quinto, CRB, 8 pontos. Sexto, América Mineiro, 8 pontos. Sétimo, Juventude, 8 pontos. Oitavo, Chapecoense, 7 pontos. Nono, Vitória, 7 pontos. Décimo, Botafogo de Ribeirão Preto, 6 pontos. 11º, Cruzeiro, 4 pontos. 12º, Figueirense, 4 pontos. 13º, Náutico, 4 pontos. 14º, Guarani, 3 pontos. 15º, Avaí, 3 pontos. 16º, CSA, 3 pontos. Na 17ª colocação, Brasil de Pelotas, 3 pontos. 18º, Confiança, 2 pontos. 19º, Oeste, 2 pontos. E 20º, Sampaio Corrêa, que ainda não pontuou no campeonato. Então essas são o resumo, né, do que for o Campeonato Brasileiro da primeira e segunda divisão nesse final de semana, né? E na Liga dos Campeões da Europa não deu para o Neymar, né? Na final de ontem o jogo foi melhor para o Bayern de Munique, foi superior ao PSG e conseguiu a vitória pelo placar de 1 a 0 no Estádio da Luz em Lisboa. Os bávaros coroam uma campanha que teve 11 vitórias em 11 jogos, né? Estão a 30 jogos sem perder, não perde desde dezembro, né, do ano passado, e com a parada aí, né, da pandemia, continuou, voltou bem. O gol do título alemão, por ironia do destino, foi marcado em bela cabeçada do atacante francês Kingsley Coman, aos 13 minutos do segundo tempo. E ele passou toda a sua categoria de base no Paris Saint-Germain, né, e ainda teve alguns jogos como profissional antes de sair para a Juventus em 2014 e agora está no Bayern para fazer o gol contra o seu time de origem, o PSG, o gol do título, que era o tão sonhado título do PSG, né? Nunca tinha chegado à final da Liga dos Campeões da Europa, chegou e tinha uma expectativa de título, também do Neymar fazer uma boa apresentação, porque luta pelo título de melhor jogador do ano, mas ele esteve muito apagado no jogo de ontem. Teve uma grande chance, não mais que isso, né, o brasileiro Neymar, e acabou não contribuindo para que o PSG conseguisse esse título inédito. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui no portal ITV Web. Ponta Porã informa.